Meus amigos, tá todo mundo falando, a internet toda tá falando, Bolsonaro vai ser livre, isso é verdade, o que que tá acontecendo, o Mendonça vai soltar, meu. Então, meus amigos, já deixa aquele like, comenta, se inscreve, coloca aí Flávio22 e vamos ver esse vídeo aqui do canal da Bárbara, porque, mano, o vídeo aqui tá muito Então, galera, já interessante. brincamos muito por aqui nesse canal, mas hoje é um daqueles dias que nós precisamos falar sério. Eu acho que você já deve ter visto um monte de postagem na internet afora dizendo que o presidente seria livre amanhã, ou até mesmo que o presidente Bolsonaro seria o candidato. Coisa que eu te juro, eu não tenho nem roupa pra usar nesse momento. Mas o que eu não sei se você entendeu é o porquê disso. É importante que você saiba que esse tema não é torcida da internet. Tem uma coisa muito séria acontecendo. Porque, galera, pode ser que o que a gente acha que é pro bem vai vir pro mal, entende? Então, que a gente vai ver o que que vai ser explicado, porque, meu, eu também tô sem entender. Então, vamos lá. Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Sabe qual a diferença entre uma democracia de verdade e um país onde a justiça vira instrumento de poder? É que numa democracia as regras valem pra todo mundo, inclusive pra quem você odeia. Tá, eu sei que muita gente já desligou o cérebro quando ouviu o nome do Bolsonaro. Eu também sei que existe gente que já pegou de volta a camisa verde e amarela que jogou no fundo do guarda-roupa depois da Copa. Mas hoje eu quero fazer um exercício diferente. Esquece por um instante que você gosta ou que você não gosta do Bolsonaro. Esquece partido, eleição, esquece militância. Hoje eu quero falar de direito, porque se as regras do direito deixam de valer pra um político, elas deixam de valer pra qualquer cidadão. E se isso acontece, não podemos mais dizer que o Brasil tem um Estado democrático de direito ou sequer uma democracia. Seria uma ditadura autoritária. Ponto. E foi exatamente isso que me chamou a atenção quando eu comecei a ler o pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do presidente Jair Bolsonaro. E eu confesso uma coisa pra vocês. Quando eu ouvi falar em revisão criminal, eu pensei exatamente o que muita gente pensou. Mais um recurso onde seremos enrolados? Mais uma estratégia da defesa? Ou apenas um isso não vai dar em nada? Até que eu sentei, abri a petição, comecei a ler ele de novo e de novo. Aí depois eu fui ler as decisões antigas do Supremo. Aí eu fui comparar com o caso Lula. Aí depois eu fui olhar a questão da delação do Mauro Cid. E na sequência apareceu a história da perícia pedida pela própria Procuradoria-Geral da República. E, sinceramente, a história ficou muito mais interessante do que eu estava imaginando, porque não é questão de acreditar ou não. É o teste para saber se o direito ou a Constituição ainda valem nesse país. Porque Ah, então, meus amigos, agora a gente vai saber sim se realmente a gente tá numa democracia, se a lei realmente ela trabalha pros dois lados, apesar que a gente sabe que ela só trabalha pra um lado, né? Mas a gente sabe que agora a gente tem uns ministros bons que tá com o caso. Então a gente, cara, vamos ver o que vai acontecer, velho. É tanta coisa no nosso cérebro, né, meus amigos, que às vezes buga, velho. existe uma pergunta que praticamente ninguém está fazendo. E ela é simples. E se a revisão criminal do presidente Bolsonaro não for um favor político? E se ela for justamente um mecanismo criado pelo direito para corrigir um julgamento que possa ter sido conduzido com vícios graves? Isso para não dizer conduzida com viés político. Porque é exatamente para isso que existe uma revisão criminal. Ela não existe para inocentar amigo. Ela não existe para salvar político. Ela existe porque o direito parte de uma premissa muito simples. Juiz também erra. Tribunal também erra. Ministério Público, erra também. E quando aparecem fatos novos, provas novas ou nulidades extremamente relevantes, existe um instrumento para rever aquela condenação explicitamente injusta, mas politicamente ignorada. Dito isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra por que o Lula teve a sua condenação anulada? Muita gente vai responder na hora. Foi porque o STF soltou o Lula. O que não deixa de ser uma verdade. Só que essa resposta está incompleta, porque o Supremo não disse que o Lula era inocente. O Supremo disse outra coisa, que Curitiba não era o juízo competente para julgar aquele processo. Olha como que isso é importante. Durante anos disseram que Curitiba podia julgar, e depois dizem que não podia não. Olha só, antes de beneficiar Lula, Fachin, o mesmo juiz que anulou tudo, rejeitou ao menos 10 vezes retirar processos da Lava Jato de Curitiba. Hoje, crítico Gilmar Mendes defendeu em 2015 superpoderes da Lava Jato, mas para especialistas, mudanças de interpretação demonstraram viés político. E o resultado? Bom, Bom, quando um juiz se pronuncia falando que acha bom, que gosta da ideologia comunista, a gente sabe praticamente de que lado eles vão estar, né, velho? O cara tinha que ser neutro. Beleza, ele tem a opinião dele, ele guarda pra ele. Agora não sai espalhando pra todo mundo, porque ele já entrega o jogo. A população vai saber de que lado que ele tá. É isso que é complicado. as condenações foram anuladas independentemente da opinião política de cada um. Isso aconteceu porque o direito exige uma coisa chamada competência. E traduzindo para o português, não basta existir um juiz. Tem que ser o juiz certo. Para você entender melhor, imagina que você mora em Belo Horizonte. Aí um juiz de Manaus resolve julgar um processo seu. Aí você perguntaria o que raios esse juiz está fazendo aqui? Porque existe uma regra dizendo quem pode julgar cada caso. E quando essa regra é violada, o processo inteiro pode ser contaminado. Foi exatamente isso que o Fachin disse que aconteceu com o Lula. E o plenário do STF concordou. E guardem essa informação porque ela vai voltar daqui a pouquinho. Agora vem uma pergunta interessante. Se o Supremo anulou uma condenação porque entendeu que o julgamento aconteceu no lugar errado, será que essa discussão pode existir em outros processos? Sim, e não só pode, como deve. E é exatamente aqui que começa a revisão criminal do presidente Bolsonaro. Só que agora o debate não é Curitiba. É dentro do próprio Supremo. E antes que alguém diga que, mas isso é invenção da defesa. Não, meu amigo, não é. Presta atenção. Meus amigos, imagina só a guerra que pode estar tendo lá dentro entre eles lá e ninguém tá sabendo. Meu, nossa, isso aí vai estar. Nossa, cara, vai ser um negócio muito impressionante. Guerra dentro do STF, juiz contra juiz.
despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. A defesa dedica dezenas de páginas para discutir exatamente esse ponto, a competência. Mas calma, deixa eu dar um exemplo para você entender isso melhor. Imagina que existe um campeonato e a regra diz que toda final vai ser disputada no Maracanã. Todo mundo sabe disso, todo mundo joga sabendo da regra. Só que aí chega justamente a final do seu time e alguém fala que, oh não, hoje vai ser na quadra do condomínio. A primeira pergunta que você faria seria, ué, mudaram a regra quando? E é exatamente essa a discussão. A defesa afirma que Bolsonaro foi processado originariamente no Supremo porque os fatos imputados estariam ligados ao exercício da presidência da República. Percebeu uma coisa? Mesmo não sendo mais presidente, o argumento utilizado para manter o caso no STF foi justamente que aqueles fatos diziam respeito ao período em que ele ocupava a presidência da República. Logo, ele foi julgado como se presidente fosse. Até aqui, tudo Totalmente errado, né, velho? Totalmente errado. bem. Ou não, né? Os caras simplesmente decidiram mudar o status pra poder julgar o cara, sabe? Eles escolheram o réu. Coisas de democracia. Só que aí surge a pergunta. Se essa condição foi a que levou o processo pro Supremo, quem deveria julgá-lo dentro do Supremo? Segundo toda a jurisprudência construída na corte por ampla maioria, o plenário. Jamais a primeira turma. E é aqui que começa uma das discussões mais importantes dessa revisão criminal. Porque, segundo a defesa, houve uma mudança de tratamento. Primeiro, para manter o Bolsonaro no STF. Valeu o raciocínio de que ele era presidente da República à época dos fatos. Mas, para definir quem julgaria dentro do Supremo, ignorando qualquer possibilidade de Aí que vem coerência, a para palhaçada. ser enviado para a primeira turma e não ser julgado pelo plenário conforme exige a jurisprudência, esse raciocínio simplesmente deixou de valer. Segundo a defesa, Bolsonaro virou uma espécie de presidente em promoção. Serve para uma regra, mas não serve para outra. Bolsonaro foi retirado do plenário onde teríamos mais votos divergentes e foi jogado na primeira turma onde Alexandre era o relator. E ele estava na companhia do Flávio Dino, que já comparou Bolsonaro a Satanás, e a Zanin, o ex-advogado do Lula. O 3-0 pela condenação estava super... Por isso que o nosso querido ministério, visto lá fora em outros países, é visto como o mais sujo que tem no mundo, cara. Não é à toa, né, que eles têm essa fama aí, né? Porque o pessoal vê o que tá acontecendo aqui. Até aqueles países que são comunistas, cara, acho que nunca agiram igual estão agindo aqui. Talvez quem agiu assim foi a Venezuela, né? garantido e com menos exposição dos demais ministros. E antes que alguém diga que isso é uma invenção completamente maluca, vamos lembrar de uma outra coisa. Boa parte dos processos relacionados aos atos do 8 de janeiro foi julgado pelo plenário do Supremo. Aí, no apagar das luzes de dezembro de 2023, foi promovida essa mudança interna de entendimento, sabe, de distribuição, que aí sim levaram diversos processos às turmas, inclusive a do presidente Bolsonaro, que estava com status de presidente e deveria, por jurisprudência amplamente discutida e concreta, ser julgada no plenário. E é justamente nesse contexto que a defesa constrói a sua argumentação sobre a competência do órgão julgador. E foi exatamente assim que começou a discussão que anulou as condenações do Lula. Na época, muita gente dizia que, isso não vai prosperar. E prosperou. Lula foi julgado por um juiz incompetente e a mesma situação que o presidente Bolsonaro está hoje. Isso significa que existe uma discussão jurídica real, por mais que a gente saiba que o resultado vai acabar sempre sendo político. Mas eu preciso deixar claro que isso não é fantasia inventada pela internet. Aliás, tem uma ironia aqui. A mesma parte da sociedade que durante anos repetiu que a competência era um princípio sagrado quando o assunto era o Lula, hoje trata como absurdo discutir competência quando o assunto é o Bolsonaro. Curioso como que alguns princípios constitucionais envelhecem conforme muda o CPF do réu. Que vergonha de vocês, pseudo-garantistas, que até hoje mantêm a boca fechada. Que vergonha. Mas a história ainda nem começou, porque até aqui nós discutimos apenas quem julgou. Um dos pontos apontados pela defesa na revisão criminal. Agora vamos falar daquilo que sustentou boa parte da acusação. A prova, ou mais especificamente, a delação premiada do Mauro Cid. E é aqui que essa história começa a ficar realmente interessante. Novela. Até agora nós falamos sobre uma discussão de competência, e você viu que a regra não foi a regra. Mas existe um segundo eixo da revisão criminal que talvez seja ainda mais importante. Segundo a defesa do presidente Bolsonaro, boa parte da acusação depende dessa colaboração premiada, a do Cid. E você quer um exemplo? Quantas vezes você ouviu durante o julgamento e durante o voto dos ministros que existia uma minuta que mandava prender o Alexandre? Minuta essa que, aliás, nunca foi encontrada. Mas enfim, você sabe de onde saiu isso? Que temos, na verdade. Porque eu estou ouvindo, seja pela imprensa, seja em todos os lugares, tratar-se do seguinte: não, a prova independe do colaborador. A prova independe do colaborador. A Polícia Federal tem todas as provas. Da onde surge, e aí vamos falar da questão da minuta, da onde surge a questão de prisão de ministros? E prisão do ministro Alexandre de Moraes? Do depoimento dele. A denúncia reproduz isso. A denúncia fala: confirmou o ajuste realizado por Jair Bolsonaro, que mantinha a prisão do ministro Alexandre de Moraes. O tal do enxugar a minuta é do delator. Isso não sou eu que estou dizendo, é a denúncia. Estou citando aqui especificamente a denúncia.
confirmou que recebeu de Felipe Martins a minuta do decreto que detalhava os considerandos. De acordo com o que fez adiante, ajustes na minuta, submetendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é a acusação do Ministério Público, isso aqui é a denúncia. Então não dá para dizer que ele não tem importância, porque da onde tem essa história de prisão? Galera, vocês entendem a gravidade disso? A delação do Cid foi usada como prova para essa história de minuta com pedido de prisão que foi usada no julgamento para condenar pessoas. Em 6/12, Mauro César Barbosa Cid confirma que Jair Messias Bolsonaro recebeu um documento de Felipe Martins consistente em uma minuta de decreto de golpe de Estado com um detalhamento de diversos considerandos, com supostos fundamentos das várias ações que seriam realizadas. Essa minuta, todos se recordam, previa a prisão de alguns ministros do Supremo e do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Não existem provas disso. Existe apenas a delação do Cid. Por isso, qualquer questionamento relevante sobre a validade da delação passa a ter um peso enorme dentro do processo. E foi justamente isso que começou a acontecer. Vamos para uma cronologia. O primeiro episódio veio com a divulgação de áudios atribuídos ao Mauro Cid pela Veja. Esses áudios foram amplamente noticiados pela imprensa. E neles, o Cid afirma que estaria sofrendo pressão durante as negociações da colaboração, diz que os investigadores alternavam ou direcionavam suas declarações e, em um dos trechos, manifesta a percepção de que o ministro Alexandre de Moraes já teria a decisão formada sobre o caso. Pura. Eles queriam que eu falasse coisas que não isso aí que não aconteceu. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos. Porque eu tô em vacina. Eu tô em joia. O Alexandre de Moraes, ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Já tem a sentença dele pronta. Só tá esperando passar o tempo, no momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. A repercussão, claro, foi imediata. A pergunta que surgiu era mais simples. Se essas declarações refletissem a realidade, qual seria o impacto sobre a credibilidade da principal colaboração premiada do processo? Não apenas principal. A única. E aqui a gente não tem que falar apenas da questão credibilidade, mas da voluntariedade dessa delação. Na sequência disso, o Mauro Cid foi chamado a prestar esclarecimentos oficialmente. E ele afirmou que aqueles áudios eram um desabafo feito em um momento de forte desgaste emocional e reafirmou a validade do acordo de colaboração, que sim, foi de livre e espontânea vontade. Deu Olha pra aí, ver. livre e espontânea vontade. Exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Tipo, pensa bem aí, porque você pode levar pra cadeia o seu pai, a sua esposa e a sua filha. Do Já nada surgiu uma pensou? voluntariedade espontânea. E assim o Alexandre manteve o acordo em vigor. Mas esse não foi o único episódio, porque pouco tempo depois, durante o interrogatório de Mauro Cid no processo, a defesa de Jair Bolsonaro fez uma pergunta bem objetiva. Mas para além disto, agora, durante o seu interrogatório, eu fiz a pergunta a respeito de um perfil de Instagram. Falso. Gabriela R. Queria saber, ministro, se ele utilizou perfis mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R. 702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R. 702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Aonde está esse perfil do Instagram? No celular dele. Eu juntei isso no processo. No celular dele, com a senha. Então, vem essa conversa. Não é ata, com todo respeito ao professor Bittencourt, professor de todos nós. Não tem ata. Não tem. O que tem é uma conversa em que ele está revelando a delação para terceiros. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido. Ele diz que foi induzido. Ele disse que não tinha golpe por parte do Bolsonaro, mas que a autoridade queria conduzir para isso. Isso está escrito. E, aliás, isso também não é uma novidade. Porque isso já tinha saído lá na primeira matéria da Veja. São praticamente as mesmas frases. É que lá ele disse que foi um desabafo. Agora ele repete as mesmas frases, o que coloca em xeque a sua voluntariedade. Então, o advogado Eduardo Kuntz, o defensor do Marcelo Câmara, apresentou mensagens atribuídas justamente a esse perfil. Gabriela R. As conversas, então, passaram a ser objeto de perícia. E, posteriormente, Enrolação, né? elementos técnicos produzidos na investigação foram utilizados pelas defesas para sustentar que o perfil estava, sim, vinculado ao Mauro Cid. A partir daí, nasceu uma nova discussão jurídica. Segundo as defesas, se um colaborador viola cláusulas de sigilo prevista no acordo da colaboração, isso pode produzir consequências sobre a própria validade do acordo. Esse argumento também passou a integrar os pedidos apresentados ao Supremo e aparece entre os fundamentos discutidos na revisão criminal. Porque, olha só, se não tem delação do Cid, se ela for anulada, não tem minuta, não tem que entregou pro Bolsonaro, que alterou, que teve Felipe Martins, lelelelele. Porque esses elementos não têm provas substanciais. Tem apenas a palavra do delator. Imagina o problema que isso causaria? Uma anulação da delação do Cid? Mas enfim, temos aí dois pontos absolutamente essenciais para uma delação, que é o sigilo e a voluntariedade. E eu já tenho a minha conclusão após assistir isso.
Você também tem. A questão é se o Cássio Nunes Marques também chegará à mesma conclusão. Então temos na revisão a violação do juiz natural, a delação do Cid e, por fim, o document dump. E aqui o ministro Fux deixa claro como o Ministério Público, sob o comando de Paulo Gonet, dificultou o acesso dos réus às provas que você nem precisa ser um gênio para concluir que atrapalhou bastante as defesas. E no Brasil, é lei, ou pelo menos Na verdade, eles fazem até hoje, né, pra dificultar tudo. Quando se trata do Bolsonaro, eles dificultam tudo, fazem um negócio ali para ninguém conseguir e dificultam tudo. era que as defesas tivessem acesso a todas as provas em prazo suficiente para análise. Mas não foi o que aconteceu. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após receber a denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint. E, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Isso é doido. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa, como também senti essa dificuldade. Bilhões de páginas desorganizadas, jogadas para serem analisadas em 20 dias. Fizeram de Parece qualquer justo pro senhor jeito, que pra ocorreu, prejudicar, ministro velho. Cássio? É o que essa revisão criminal impetrada e agora sob sua relatoria quer saber. O senhor acha que tudo isso foi justo? Golpe É, Cássio, agora a gente vai ver de que lado você tá realmente e se você tá do lado certo da justiça, meu irmão. É agora. de Estado que se originou numa live 2 anos antes é meio que atentar contra a inteligência de todo mundo. Até porque hoje nós temos pesquisas que mostram que a maioria absoluta da população não acredita que houve uma tentativa de golpe. E assim, galera, já tem tempos que eu queria fazer esse vídeo, mas algumas pessoas me disseram que eu não deveria porque poderia tirar o foco da campanha do Flávio, ou então gerar algum tipo de esperança nas pessoas de que o Bolsonaro seria o candidato. E se nós chegamos no ponto de, em vez de esperar por justiça, a gente ter que alimentar a esperança, não podemos tratar esse país como uma democracia, porque nas democracias, a justiça não vai na base da fé. Ela é absoluta. Mas esse assunto apareceu com força porque, recentemente, em um dos apensos dos inquéritos, foi pedida uma perícia nas conversas do Mauro Cid. Veja bem, quase 8 meses após as condenações do presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Ou seja, estão mexendo nesse processo justamente quando há uma revisão criminal sendo analisada. E só para alimentar as teorias conspiratórias nas cabeças de vocês, Cid, o delator, essa semana anunciou que foi convidado para dar aulas na Europa e parece que ele pediu autorização ao Supremo para poder ir. Ou seja, se a delação do Cid for anulada, nós nem sabemos se ele vai estar aqui no país para ver. A dosimetria, que foi aprovada por ampla maioria pelo Congresso, foi barrada por Alexandre de Moraes, que mesmo com a manifestação da PGR dizendo que a dosimetria deveria ser mantida, segue totalmente inutilizada. Até quando o Alexandre quiser. Porque ele costuma fazer isso, né? Tem hora que ele ouve a PGR, tem hora que ele ignora plenamente, já que ele mandou uma busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro e ele nem esperou a PGR responder o que ela achava disso. É o juiz agindo sem. Cara, ele tem um ódio do Bolsonaro, né, velho? Tem uma raiva do Bolsonaro, isso aí ele não consegue negar não, cara. Isso aí o planeta todo vê. Meu Deus do céu, cara. O Ministério Público. Mas enfim, sobre a dosimetria, eu chutaria que ela fica parada até depois das eleições, sabe? Pra não correr o risco de atrapalhar o processo eleitoral, né? Em 2018, Bolsonaro tomou uma facada. Para 2022, garantiram que o Lula concorresse, daquele jeito que todo mundo viu. Em 2022, prenderam o presidente e o isolaram completamente, sem que ele pudesse se manifestar. E aí aquele problema, né? Uns chamam de democracia, mas você nunca pode esquecer que, na verdade, é sabor democracia. Igual a gasolina do governo Lula, que agora vai ter 32% de adição de álcool. Mas Sabor o imposto que você vai gasolina. pagar não é de 2/3 de gasolina, é 100%. Fora que parece que o Lula tá tentando fazer um favor para os pobres, né? Transformar os carros antigos em flex. Na marra. 1/3 de álcool. É o que vai ter na sua gasolina. Mas tá, voltando ao assunto, Bolsonaro livre amanhã depende de como o Cássio vai avaliar esse processo. Porque numa democracia, talvez a maior demonstração de força da justiça não seja nunca rever um julgamento. Se for o caso, é ter coragem de revisá-lo seguindo as regras do próprio Estado Democrático de Direito. Que eles mataram, jurando defender. Aguardando as cenas dos próximos capítulos. Que eles estão nos prometendo que pode vir em breve. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer de coração a Eliana, que se tornou membro fundador ouro aqui do meu canal e deu essa mega moral pro meu trabalho. Obrigada por confiar no projeto. Mas mais que isso, obrigada por estar lá na trincheira comigo. Acredita, faz toda a diferença. E pra encerrar, uma última reflexão. Toda história que sobreviveu ao tempo sobreviveu por um único motivo. Alguém que estava lá teve a coragem de registrar. Não foram os poderosos que guardaram na memória. Pô, meus amigos, ó, a informação importante é que ela passou pra gente. Eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição. Peço muito like de vocês. Comenta aí, Flevo22. Eu quero ver a opinião de vocês também sobre esse assunto. Será que o Cássio vai fazer o certo? Eu quero ouvir a opinião de vocês, meus amigos. Até a próxima. Fui. Não esquece do like.